como a sua saúde mental e emocional tem afetado a sua rotina, a sua saúde física, como que você tem agido no seu dia a dia com as suas demandas, é sempre no automático, movido por vícios, ou você consegue estar presente para poder tomar decisões conscientes e ações intencionais alinhadas com aquilo que você realmente quer ter como resultado. Esse é o tema da lua cheia com eclipse lunar parcial que vai acontecer nessa terça-feira, dia 17, às 23 horas e 34 minutos, aos 25 graus e 40 minutos do signo de Peixes. Se você quer saber mais sobre como esse eclipse vai influenciar a sua vida, fica aqui comigo nesse vídeo, porque ele não é só para piscianos. Todos os efeitos desse eclipse pode ser sentido por todos. Obviamente, para quem é pisciano vai ser mais intenso, para quem tem signos, tem planetas, né, ou pontos importantes no signo de Peixes, de Virgem, de Gêmeos e de Sagitário, vai ser um pouco mais relevante. Porém, todos nós temos esses signos todos no mapa, né? Todos os signos no mapa. Então, esse vídeo é para você. Fica aqui comigo até o final. Eu sou a Priscila Benites, professora de yoga, meditação, astróloga, terapeuta, musicista, criadora da Escola do Dharma, e toda semana eu venho aqui com essa meditação astrológica, que é um bate-papo aqui para a gente poder entender melhor as energias da semana, tirar um oráculo dos deuses para a gente saber qual é a energia que pode nos ajudar e fazer uma meditação para a gente começar a alinhar a nossa mente a cada semana para essas energias, para poder estar presente e consciente diante dessas energias e assim poder tomar melhores decisões e melhores ações, porque no fim das contas é isso que faz a diferença nos nossos resultados, né? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa para entender as influências do eclipse na nossa vida é lembrar que nós estamos falando de uma alunação virginiana, ou seja, esse eclipse está relacionado a uma área da nossa vida onde nós temos o grau 11 do signo de Virgem, porque foi nesse lugar onde a gente teve a lua nova acontecendo no dia 2/9, lua nova em Virgem, certo? Ali é um lugar onde a gente plantou intenções naquele dia, seja de forma consciente ou não. Os pensamentos que você estava cultivando ali naquele momento são as sementes daquilo que você vai colher ao longo do ciclo, seja agora nessa lua cheia, num nível mais sutil, normalmente, né, nessa lua cheia em Peixes, que está acontecendo agora, seja na lua cheia em Virgem, que vai acontecer lá em março, quando a gente estiver na alunação pisciana, porque Virgem e Peixes são opostos complementares. Aí depois a gente teve uma lua crescente em Sagitário, convidando a gente a direcionar o nosso foco de ação para aquilo que está alinhado com os nossos propósitos, né, para definir as nossas crenças, os nossos valores, de forma alinhada com o nosso propósito. E agora a gente tem essa lua cheia acontecendo em Peixes, no grau 25, que a gente vai poder ter clareza, né? Na lua cheia ela traz clareza, porque ela é o momento em que o Sol ilumina a Lua. O momento em que o Sol, a consciência solar, a luz da nossa consciência solar, ilumina o nosso inconsciente lunar e isso transborda nas nossas emoções. É por isso que muita gente, durante a lua cheia, sente as emoções um pouco mais à flor da pele, entende? Porque você está mais presente para elas, elas se manifestam de maneira mais intensa. E aí, essas emoções, esse inconsciente vai se manifestando nessa área que a gente tem Peixes no nosso mapa astral. Então a gente está falando de vícios, a gente está falando de ilusões, a gente está falando de sonhos, a gente está falando de emoções, a gente está falando dessa esfera muito sutil, porque o signo de Peixes é sobre isso, ele se manifesta dessa maneira. Então, tem relação com as nossas crenças, com os nossos padrões, com as coisas que a gente faz diariamente. Por quê? Porque tudo que a gente tem no nosso inconsciente se manifesta no nosso dia a dia, nessa relação Peixes-Virgem. Peixes fala dos conteúdos inconscientes, das crenças, daquilo que é um paradigma já para nós, da nossa visão de mundo já enraizada, que vai nutrir, que se manifesta através das nossas ações cotidianas, aquilo que a gente já faz automaticamente, sem nem pensar. E aí na lua cheia a gente tem a possibilidade de enxergar tudo isso, porque, como eu já disse, a gente tem o Sol, a luz da nossa consciência, iluminando
o nosso inconsciente lunar, possibilitando a gente tomar consciência de tudo que está inconsciente. Agora, o que diferencia uma lua cheia normal de uma lua cheia com um eclipse? Para entender essa diferença, você precisa conhecer o significado de 2 pontos astrológicos que são super importantes. Não são planetas, mas são muito importantes, porque falam do nosso propósito e do nosso karma, do nosso dharma e do nosso karma. Esses pontos são chamados de nodos lunares, e eles são calculados a partir da órbita da Lua em torno da Terra e da Terra em torno do Sol. Essas 2 órbitas, elas se cruzam em 2 pontos diferentes. E como a Lua tem uma órbita inclinada, o que acontece? Quando ela está subindo nessa órbita, está no seu movimento ascendente, e ela encontra essa órbita da Terra em torno do Sol, é o ponto em que a gente chama de nodo norte ou cabeça do dragão. Quando ela está descendo e ela encontra a órbita nesse movimento descendente, aí é onde a gente tem o nodo sul ou cauda do dragão. Agora, astrologicamente falando, qual é o significado disso? O nodo norte é o ponto ascendente, ou seja, nossas emoções lunares, nosso inconsciente está ascendendo, está indo para cima, e ele encontra essa órbita do Sol, que é a luz da nossa consciência. Então, ali é um ponto de direcionamento, onde a gente tem que direcionar as nossas ações, as nossas decisões, o nosso desenvolvimento para aquela energia ali que vai acontecer. Esse encontro, né, no mapa de cada pessoa, ele vai acontecer em algum signo específico do mapa. Então ali mostra que onde você tem o nodo norte, você precisa focar em desenvolver aquela energia. E o nodo sul vai estar aonde? Vai estar a 180 graus desse nodo norte, significando que, ao mesmo tempo em que você tem que direcionar os seus esforços para se desenvolver naquela energia, você vai ter uma tendência a agir na energia oposta, do signo oposto complementar. Agora, os nodos lunares, eles continuam se movimentando assim como todos os planetas, porque está tudo se movimentando o tempo inteiro. E aí, eles vão fazendo seus ciclos também. E quando a lua cheia ou a lua nova acontece em alinhamento ou muito próximo desses nodos, é quando a gente tem os eclipses. Então, quando a gente está uma diferença de poucos graus, a gente vai ter aqueles eclipses parciais, que é onde a gente tem apenas uma sombra de uma parte da Lua ou do Sol, dependendo do tipo de eclipse, vai ser oculta. E quando a gente tem o alinhamento completo, é quando a gente tem o eclipse total, certo? Agora, isso significa o que em termos práticos? Significa que quando a gente tem esses alinhamentos, ou seja, momentos de eclipse, são momentos em que o karma e o dharma da humanidade toda está sendo ativado, porque a gente está falando dos nodos num contexto coletivo, é a posição dos nodos no momento, não só para quem tem aquele nodo naquela posição, para quem, inclusive para quem na verdade tem os nodos naquele lugar onde está acontecendo o eclipse, são momentos importantes da vida também. Então, se você tem nodo norte e nodo sul, ou nodo sul nesses signos, você com certeza está vivendo esse momento de resgate kármico e de chamado para viver o seu propósito com muito mais intensidade. Essas áreas da vida onde você tem esses dois signos e esses pontos, né? E se você tem planetas nesses signos também, com certeza você vai estar sendo convidado ou convocado a viver grandes transformações ali, fazer realmente mudanças e alinhamentos com o seu propósito. Então, concluindo a questão dos significados do eclipse, o que a gente tem nesse momento? A gente tem um eclipse lunar acontecendo no signo de Peixes, que significa o quê? Que significa que a gente tem a Lua no signo de Peixes em alinhamento de 180 graus, fazendo oposição com o Sol, que está no signo de Virgem. E eles estão muito próximos dos nodos lunares do momento, que estão no eixo Áries-Libra, mas não estão exatos, por isso o eclipse é parcial e não total. Vai ser só uma sombra de apenas um pedacinho pequeno da Lua que vai ser encoberto pela Terra e que já vai ser suficiente para mexer um pouco mais aí no nosso emocional, nessa área onde a gente tem o signo de Peixes,
e que a gente vai precisar olhar para os nossos padrões, para os nossos sonhos, para os nossos vícios. Isso é muito importante. Quando a gente fala do signo de Peixes, a gente fala de emoções. A gente está falando de uma finalização do ciclo que é vivenciado pelas nossas águas. A gente está falando de uma finalização do ciclo de todo a mandala do zodíaco. Um eclipse no signo de Peixes traz para a gente um momento de finalizar processos emocionais que a gente cultivou por um longo tempo da nossa vida. Porque, para vocês terem uma ideia, a última vez que a gente teve um eclipse no signo de Peixes foi no ano de 2017. E aí, a partir dali, a gente começou outro ciclo ao longo da mandala. E, por fim, a gente tem a assimilação de todas essas experiências que a gente vivenciou no signo de Peixes, que é onde a gente tem o enraizamento de tudo que a gente processou ali nessas experiências. E se isso não é feito de uma forma consciente, de uma forma saudável, o que acontece? É onde a gente cria as nossas crenças, a gente enraiza crenças limitantes, crenças de escassez, né, que vai se manifestar de maneira insalubre no signo de Virgem, lá nos nossos hábitos. E aí, com esse eclipse acontecendo aqui no signo de Peixes, agora, a gente é convidado a olhar para isso. Essas coisas vão aparecer, essas coisas vão se manifestar nessa área onde a gente tem Virgem ali no nosso mapa. E aí, se você pensar especificamente no eixo Peixes, Virgem, você vai entender essa dinâmica que acontece entre o nosso inconsciente pisciano e a nossa rotina virginiana. E aí, se falando de uma outra forma de analisar o mapa, que é nessa relação das polaridades, você vai perceber que tudo que é ativado no signo de Peixes com esse eclipse vai se manifestar na sua rotina. Você precisa olhar para a sua rotina, para os seus hábitos, para o seu dia a dia, porque é através disso que você consegue entender o que é que você está cultivando no seu inconsciente. As coisas que você faz todo dia no automático, elas são o resultado, na verdade, do que você tem no seu inconsciente, dessas emoções piscianas que foram armazenadas ali. Então, esse é um momento de clareza sobre isso. É um momento que você vai conseguir estar mais presente para poder perceber essa sua forma de lidar com o seu dia a dia, com o seu ambiente de trabalho, com os seus hábitos. Como é que você cultiva os seus hábitos? Você tem hábitos escolhidos intencionalmente, ou você vai deixando a vida te levar e vai encaixando as coisas ali? Você vai fazendo os ajustes nos seus hábitos? Você vai se esforçando para melhorar isso daí? Você é rígido demais com seus hábitos? Porque isso também é uma distorção. Tudo isso são coisas que precisam ser olhadas agora e que a gente está, inclusive, num momento mais favorável para se vivenciar, porque o eclipse ele traz essa possibilidade da gente ver aquilo que está nas sombras. Se você pegar dentro do simbolismo, né, o eclipse é um momento em que tudo fica escuro. E a gente vê essa escuridão, esse encobrimento. Então é como se a gente tivesse acesso a essas sombras nossas, do nosso mundo emocional, do nosso mundo pisciano, certo? Então é um momento, uma oportunidade de você olhar para isso. E as pessoas às vezes têm medo. Ah, meu Deus, será que vai dar tudo errado agora? O que será que vai acontecer? Porque é o eclipse, né? É um momento perigoso e tudo mais. E não tem nada a ver esse tipo de interpretação, né? Na verdade, o eclipse pode ser um momento de oportunidade para você. Se você tiver equilíbrio emocional, se você estiver presente para perceber as suas emoções e principalmente para você fazer as mudanças que você precisa fazer. E aí, existem outros 2 eventos astrológicos acontecendo nesse momento que dão para a gente a letra exata do que a gente precisa fazer para resolver isso. Um deles é a quadratura que acontece entre Sol e Lua no momento do eclipse com o planeta Júpiter, que está no signo de Gêmeos, e o próprio ascendente do eclipse, do momento do eclipse, que também é no signo de Gêmeos, mostrando que a gente precisa buscar novos ambientes, buscar novos grupos para interagir, novas possibilidades de interação, porque os ambientes que a gente convive determinam a nossa mentalidade. Aonde a gente está o tempo inteiro ali interagindo, vai ter forte influência no nosso estado mental, na nossa visão de mundo, nas nossas crenças.
Então, a gente precisa ser muito seletivo nisso. Evitar gastar a nossa energia com pessoas, com ambientes, com coisas que não agreguem, que não levem a gente para cima. O outro evento é a oposição de Mercúrio, que está em Virgem, com Saturno, que está no signo de Peixes. E aí, o que isso significa? Saturno é o planeta que coloca limites, que dá forma, é o tempo. Saturno é o que torna as coisas sólidas. E ele está, nesse momento, naquilo que tem de mais etéreo dentro de nós, né? Ele está no nosso inconsciente ali, ele está ativando toda essa nossa vibração pisciana, que é a vibração que determina que está relacionada ao nosso emocional, aos significados que a gente deu para todas essas emoções que a gente veio cultivando ao longo desse ciclo, ao longo de toda a vida, na verdade. E aí, se essa sua vibração tiver para baixo, o que vai acontecer? Você vai começar a manifestar desafios. É assim que Saturno atua, ele é o cobrador do karma. O nosso karma é a nossa vibração. Saturno vai chegando e vai dando forma a essa vibração. E aí você vai manifestando na mesma energia. Se você está com a energia baixa, vibração baixa, você manifesta coisas negativas. Se você está com energia elevada, você manifesta coisas positivas. Então, é o momento da gente trabalhar essa nossa vibração usando o quê? Usando esse Mercúrio que está em Virgem. Mercúrio é a nossa mente. No signo de Virgem, que é o próprio, Mercúrio é o próprio regente do signo de Virgem. Quando ele está ali, ele tem uma força ainda maior. E ele significa o quê? A nossa mente direcionada para aquilo que existe, para melhorar aquilo que a gente já tem manifesto, a nossa rotina, o nosso dia a dia, para que a gente possa aprimorar os resultados que a gente quer, para que a gente possa tornar a nossa vida mais funcional, mais equilibrada, para que a gente possa servir de uma maneira mais eficiente, para que a gente possa ser mais produtivo. Então, com Mercúrio em Virgem, a gente está sendo convidado, a gente está sendo convocado a organizar a nossa vida, trazer equilíbrio para que tudo que a gente faz no nosso dia a dia, organizar a nossa rotina, olhar para os detalhes mesmo, usar a nossa mente a nosso favor. A nossa mente, ela pode ser a nossa maior aliada ou ela pode ser a nossa maior inimiga. E aí é por isso que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa aprender a controlar a nossa mente, a controlar aquilo que a gente pensa, a saber direcionar, porque isso é um ponto importante. As pessoas falam assim, é impossível controlar a mente. Não é impossível. É impossível você controlar o que a sua mente capta. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai pensar de acordo com o ambiente que a gente está, de acordo com as influências que a gente vai receber. A gente está com a nossa mente conectada à mente do todo, à mente de tudo que está à nossa volta, a mente do coletivo. Então, você não tem como evitar ter certos pensamentos, mas você tem como cultivar aqueles pensamentos que você acessou ou mandar eles para longe de você. E existem técnicas para fazer isso. Essas técnicas, elas vêm de uma ciência muito antiga chamada yoga, onde a gente tem técnicas de respiração, meditação, posturas que vão ajudar a gente a limpar esse nosso campo e desenvolver a capacidade de usar o nosso corpo, a nossa respiração e a nossa própria mente de acordo com a nossa vontade, de forma inteligente. A gente aprende a transmutar tudo que a gente está sentindo através da nossa mente. A gente aprende a direcionar a nossa mente de acordo com a nossa vontade para desenvolver os hábitos que a gente quer e criar a vida que a gente sonha. Ou seja, nesse momento, não há nada mais importante do que você começar a desenvolver a prática da meditação, seja ela no contexto do yoga, seja alguma outra forma de meditação, mas é importante você aprender a dominar a sua mente, a limpar a sua mente, a selecionar o que você vai cultivar na sua mente e para você aprender a direcionar a sua energia somente para aquilo que vai te fazer crescer, aprender a usar a sua mente de maneira inteligente, ao seu favor. Porque se você não souber fazer isso, você sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sempre repetindo os mesmos padrões, preso lá no seu nodo sul, fazendo sempre aquelas mesmas coisas, do mesmo jeito, reforçando as sinapses neurais de padrões negativos. E quando a gente está falando de um eclipse no eixo Peixes-Virgem, a gente está falando literalmente de reorganizar a nossa vida já manifesta
para influenciar o nosso inconsciente, as mudanças que a gente quer promover no nosso inconsciente. Por quê? Porque esses dois signos, esse eixo Virgem, Peixes, fala dessa relação matéria-espírito. Uma coisa não existe sem a outra. O seu espírito precisa do seu corpo para se desenvolver, para crescer, para viver o propósito de estar aqui. E o seu corpo precisa do espírito para ser movido. Né? Não existe o corpo vivo sem espírito. Então, eles se retroalimentam. E aí você tem no seu inconsciente uma série de coisas ali programadas que vão determinar o que é que você tem que fazer. Só que à medida que você vai tomando consciência dessas coisas, você consegue modificar os seus padrões, modificar as sinapses neurais que estão relacionadas, que foram criadas por causa desses conteúdos que já existem ali na sua mente. Você consegue criar novas sinapses e assim mudar a forma de funcionamento, influenciar os significados que você tem ali no seu inconsciente. Então esse eclipse é sobre tomar consciência de tudo que você está vibrando no seu inconsciente. É uma oportunidade para isso, para que assim você possa, de forma consciente e intencional, mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de agir no dia a dia, organizar a sua vida e assim criar novos padrões e retroalimentar o seu inconsciente com padrões mais positivos para você. E para isso você precisa meditar. Essa é a grande dica desse momento. Né? Inclusive, se você quiser aprender a meditar, praticar yoga regularmente, ter o yoga como uma prática regular na sua vida, que isso é fundamental, né? Quando a gente está falando aqui de yoga, a gente precisa sempre criar essa disciplina, essa consistência, ela precisa estar na rotina, senão a gente não vivencia a plenitude dos efeitos que essa prática pode promover para a gente. A meditação, como uma prática de yoga, se aplica da mesma maneira. Não importa o tipo de prática que você faça de yoga, você precisa ter uma consistência, ela precisa ser praticada regularmente. E aí, se você quiser aprender como fazer isso de uma maneira simples, aí do conforto da sua casa, tem a Escola do Dharma, onde a gente tem curso de yoga do zero, tem aulas ao vivo de yoga, tem aulas de meditação, tem filosofia do yoga com aulas muito profundas, tem um processo terapêutico chamado Swadharma Yoga, é o meu método terapêutico baseado na tradição do yoga. Na semana que vem, na lua minguante, que vai acontecer no signo de Câncer, um momento super auspicioso para a gente trabalhar as nossas emoções, o nosso passado, as nossas feridas, os nossos rancores, as nossas mágoas, nosso perdão, tudo aquilo que aprisiona a gente nesses padrões negativos aqui no signo de Peixes. Vou iniciar lá na escola a Jornada Sankalpa, que é a primeira etapa desse método Swadharma Yoga, a parte onde a gente vai ter uma jornada de clareza. Então, se você quiser participar desse processo para você poder tomar consciência desses padrões, a Jornada Sankalpa é um processo muito profundo, muito eficiente para a gente poder identificar os nossos padrões, identificar as nossas crenças e tudo que está movimentando a gente ali, mantendo a gente no automático. Eu já fiz algumas edições da Jornada Sankalpa e as pessoas tiveram assim resultados incríveis. Então, se você quiser saber mais como é que funciona isso, é um momento super especial em que a gente vai fazer dessa vez, né, numa lua minguante em Câncer. É uma fase lunar de limpeza, realmente, para a gente poder aproveitar esse momento, essa energia do eclipse, que vai trazer muita clareza para a gente, e depois começar um processo de transmutação dessas energias negativas que mantém a gente nos padrões negativos, que a gente não quer mais, para poder se preparar depois para o eclipse solar, que vem logo em seguida, no signo de Libra, que aí vai falar das relações e desse eixo que trata, né, das relações afetivas, das relações de parceria, das relações que a gente tem no 1 a 1 e da relação que a gente tem com a gente mesmo, porque essas relações que a gente tem com as pessoas, elas são um reflexo daquilo que a gente vibra internamente. Então, para a gente poder começar um novo ciclo, porque aí lembra que o eclipse solar, ele é um momento de iniciar um novo ciclo. Para começar um novo ciclo, numa oitava acima, de uma maneira mais elevada, de uma maneira vibrando mais alto, para manifestar coisas melhores, a gente precisa o quê? A gente precisa estar com o coração limpo, com a alma limpa,
com a nossa mente limpa e bem resolvido com o nosso passado, porque passado mal resolvido é como uma âncora que mantém a gente estagnado, que não deixa a gente crescer, que não deixa a gente prosperar, que não deixa a gente ser feliz. Então, é muito importante a gente curar o nosso passado, a gente olhar para o nosso passado, porque aí ele se torna uma fonte de sabedoria para a gente fazer melhores escolhas. Então, se você quer fazer essa jornada com a gente, você vai ter a oportunidade de fazer mesmo sem ser aluno da escola, porque eu vou abrir uma inscrição especial para participar da jornada. Essa jornada é um processo que faz parte do método lá dentro da Escola do Dharma para os alunos. Só que nesse período eu vou abrir, vai ser um trabalho de 9 dias, 10 dias, aliás, que a gente vai estar juntos ali, mergulhando nesse processo terapêutico. E mesmo que você não seja aluno da escola ainda, você vai ter a possibilidade de fazer isso a um preço super acessível. Então, se você quiser saber mais, é só você me chamar aí no link que vai estar na descrição do vídeo, que aí eu te passo mais informações sobre a forma de inscrição, valores e tudo mais que você precisa saber. Lembrando que você tem que se inscrever até o dia 23, porque a jornada começa no dia 24, só que eu já mando todo o material no dia 23 para você se organizar e separar um tempo na sua rotina para você poder fazer o exercício e a meditação do dia. E aí, todos os dias, durante os 10 dias, você vai ter um exercício, uma meditação para fazer, um exercício terapêutico. E aí, enfim, a gente vai ter um grupo e eu vou dando as informações de como é que você tem que fazer, o que você tem que ir fazendo a cada etapa. Mas se você quiser saber mais, é só me chamar aqui que eu explico em mais detalhes, ok? Agora vamos lá, vamos fazer a nossa leitura do Oráculo dos Deuses, para que a gente possa saber qual é a energia que vai nos dar suporte durante essa semana de eclipse, para a gente poder, né, vocês podem cantar esse mantra que a gente vai meditar aqui, vocês podem repetir essa meditação ao longo da semana, para ir transmutando essas energias. Então, feche seus olhos, coloca a sua intenção para esse momento. Se você já sabe onde é que você tem a sua casa, qual casa astrológica, qual é a área da vida que você tem o signo de peixe, você pode mentalizar isso de maneira bem específica. Se você ainda não sabe, você pode me chamar para fazer a sua consultoria astrológica e descobrir qual é a área afetada por esse eclipse também. Essa é uma maneira, ok? Então, e se você, né, nesse momento agora da meditação especificamente, você não sabe, você pode pensar aí nos seus vícios, nos seus padrões, quais são as coisas que você sabe que você precisa transmutar no seu emocional, as emoções que estão aí influenciando, colocando você no automático, que precisam ser transmutadas para que você possa ser mais produtivo, ter uma rotina mais alinhada, mais focada, mais alinhada com a sua essência, com os seus objetivos de vida. Essa é a intenção que você pode colocar aí nesse momento para essa carta. Om Bhurvuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayate. Olha que auspicioso. Ganesha, aquele que abre os caminhos, que coloca também os obstáculos nos caminhos, né? O Senhor dos obstáculos. Ele coloca obstáculos quando a gente não se movimenta para fazer o que precisa ser feito. Mas quando a gente faz a nossa parte, o que Ganesha faz? Ganesha remove os caminhos. Então, Ganesha é quem vai estar nos guiando, nos conduzindo ao longo dessa semana, nos trazendo a sabedoria. Ganesha é a nossa essência divina, é o nosso sol astrológico, nossa sabedoria interior. Ganesha é aquela parte nossa que a gente entra em contato a partir do momento que a gente deixa o grande espírito Shiva
aparece aqui, né, na mitologia na forma de Shiva para cortar a cabeça de Ganesha. Então é a partir do momento que a gente se conecta com Deus, não importa a forma que você se conecte com Deus, que você chame Deus, mas quando você se conecta com esse divino, aí você se torna capaz de acessar, de vivenciar essa sabedoria de Ganesha, a sabedoria do seu eu superior, da sua essência. Só que para acessar essa sua consciência, essa consciência divina da qual você faz parte, o que precisa? Precisa limpar a mente, precisa deixar todas as máscaras, todos os hábitos nocivos que te mantêm numa baixa vibração. Precisa desapegar, cortar todos os laços que você tem com essas coisas, com esses ambientes, com pessoas, tudo que não é construtivo. Então, nesse momento, mentaliza aí quais são essas coisas que você sabe que você precisa desapegar nesse momento. Quais são os sentimentos que você precisa transmutar. O signo de Peixes, na luz, traz pra gente a capacidade de vibrar na compaixão. É a perfeita união com o todo, com o Criador. É aquele que vivencia o arquétipo de Peixes na luz, está perfeitamente unido com o Criador. Se torna compassivo, se sente parte de algo maior, se sente conectado. Agora, aquele que vibra na baixa energia desse signo, se sente confuso, perdido nas próprias emoções, não sabe colocar limites, não sabe separar o que é de si mesmo e o que é do outro. Então, nesse momento, olha para dentro e se pergunta o que é que ainda em você precisa, o que em você ainda precisa ser transmutado para que você possa ter mais compaixão, para que você saiba se ver como parte do todo, parte dessa grande engrenagem que move o mundo, mas sem se esquecer da sua individualidade também, sem se esquecer, sem se perder nas ilusões, esquecer que a vida se faz na organização, na organização virginiana. É através da mente focada e direcionada para fazer o que precisa ser feito, que o espírito se manifesta da melhor forma possível aqui na matéria, que o seu inconsciente cria coisas incríveis para você. Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Jai Ganesha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye Namaha, Ganapataye
Ganesha Jaya Namaha, Jaya Ganesha Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Ganesha Jaya Namaha, Jaya Ganesha, Jai Ganesha. Respiração profunda. Mentaliza mais uma vez as suas intenções. Faz seus agradecimentos por todas as experiências que você viveu até aqui. Lembrando que a nossa cura e a verdadeira transmutação de todas as nossas energias que ficam ali enraizadas, a cura dessas águas piscianas, ela acontece no perdão. É impossível sentir o amor universal que está relacionado a peixes sem perdão. Perdão a si mesmo. As escolhas que você fez, a sua história. Perdão. Perdão não é sobre o outro. Perdão é sobre nós. É sobre saber que a gente vive exatamente aquilo que a gente tem que viver. E que é nossa responsabilidade transmutar a nossa vibração e que o outro é só um ator nessa ilusão criada pela nossa mente para que o nosso espírito possa vivenciar suas experiências. Quando a gente consegue alcançar esse entendimento, com muita dedicação, muita meditação, a gente começa a se perdoar pelas escolhas que a gente fez. E o perdão pelo outro, na verdade, para aqueles que nos feriram, é apenas uma consequência. Então toma mais uma inspiração. Faz seus agradecimentos por cada experiência, sabendo que cada uma delas teve uma função de ensinar alguma coisa para você, de possibilitar um aprendizado que vai te levar para um novo nível. Envie amor e luz para cada uma dessas experiências na sua história, na sua linha do tempo. Para cada uma das pessoas envolvidas nessas experiências. Mesmo que você ainda não consiga, de fato, sentir gratidão pela sua história, sentir que perdoa a sua história, não tem problema. Continua fazendo isso, você vai ver que um dia isso vai acontecer. Se você decidir e começar a cultivar isso dentro de você, esse desejo de perdoar e de transmutar, quando você menos esperar, seu coração já vai estar limpo. Você vai ver quão leve
é um coração limpo. Toma mais uma inspiração. Faz seus agradecimentos. Junta suas mãos em frente ao peito. Vamos finalizar cantando o mantra pela paz. Inspira. Shanti, 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 Hari Om. Namastê. Obrigada por ter ficado comigo até aqui, por ter meditado comigo. Se você gostou desse vídeo, dessa meditação, clica aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário, me conta como você se sentiu, me conta sobre o seu processo com essa energia pisciana. E compartilhe com seus amigos se você gostou também. E se você quiser participar comigo, seja da Escola do Dharma para praticar yoga, para fazer aquela jornada que a gente vai fazer com a gente, seja para praticar yoga presencialmente, seja para fazer aulas particulares, qualquer coisa que você queira fazer, só consultoria astrológica para você conhecer o seu mapa astral e poder entender como o eclipse vai atuar na sua vida nesse momento, fazer a mentoria, enfim, tem muitas possibilidades de você buscar a sua cura e sua evolução aí comigo, com a minha ajuda. Então é só me chamar que vai ter todos os contatos aí embaixo. Um grande beijo para vocês e até semana que vem.